tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Química? Na aula anterior, trabalhamos as reações químicas, né? As transformações químicas. E para dar continuidade, vamos trabalhar hoje balanceamento das equações, né? Então, quando eu falo equações, vocês sabem que uma equação química é a forma representativa de uma reação química, né? Vocês lembram que em uma reação química eu tenho os reagentes que se reorganizam, se rearranjam para formar um produto, não é? Então eu tenho reagente dando origem a produtos, tá certo? Então isso é representado a partir de uma equação. Então a partir de agora a gente só trabalha com equação, tá bom? Vocês lembram que na aula anterior eu disse que nas transformações químicas eu tenho reagente dando origem a produto, mas eu tenho que ter os mesmos elementos químicos, não é? Eu até dei o exemplo da frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele ainda disse que numa reação química prevalece a massa é conservada. Então, se a massa é conservada, então se eu tenho uma massa aqui nos reagentes, a massa do meu produto tem que ser a mesma, ou seja, a reação tem que estar balanceada. Então, quando a gente fala de balanceamento de equação, é quando uma reação química ela permanece constante o quê? As suas massas não vai ser perdido. Lembrando que essas reações elas têm que ser feitas em ambiente fechado, né? Porque se for em ambiente aberto, realmente vai ser perdido. Eu vou fazer uma reação de combustão, vou atear fogo em um pedaço de madeira. A gente percebe que os gases estão sendo eliminados, então a massa está sendo perdida ali. Mas se eu fizer em um ambiente fechado, eu vou conseguir permanecer a massa, ter a minha massa, tá bom? Então, balanceamento de equação, o que é isso? Quando a gente fala balanceamento, lembra de balança, né? Então, na química, essa balança tem que estar equilibrada, igualzinho. As massas têm que estar iguais. As massas de quem? Dos reagentes e a massa do produto, tá bom? Então, analisamos essa equação aqui que eu coloquei para vocês. Eu tenho N2, gás nitrogênio. Então, observem que eu tenho aqui quantos átomos de nitrogênio? 2. Então, esse número aqui, 2, indica a atomicidade, chamamos de atomicidade, tá bom? Então, eu tenho N2 mais 3H2. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios, que eu falei que era o quê? A atomicidade, esse númerozinho pequeno, só que na frente eu tenho um número. Esse número que fica na frente da molécula chamamos de coeficientes, tá bom? Então, esses reagentes, né? Essas moléculas vão reagir e vão dar origem a um produto. Deu origem a um produto aqui, amônia. 2, que é o coeficiente, fica na frente, NH3. Então, deu origem a esse meu produto. Então, percebam que eu tenho atomicidade e tenho coeficientes, tá bom? Então, se eu for fazer uma contagem, vamos contar. Será que a quantidade de reagente é a mesma do meu produto? Vamos observar. Se estiver igual, então essa minha equação está balanceada. Então, está correto. Eu tenho quantos átomos de nitrogênio aqui? Tenho 2 átomos de nitrogênio, não é? 2N. Aqui, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho H2, só que esse 3 multiplica a minha molécula. Então, eu tenho 3 vezes 2. Então, ao todo, eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 6 hidrogênios. Então, nos reagentes eu tenho 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Agora, vamos ver se
esses valores vão estar iguais aqui no meu produto. Se estiver, então está balanceado, então está correto. Lembrando que esse 2 multiplica toda a minha molécula, não é assim? O coeficiente é o número que multiplica toda a minha molécula, então vamos lá. Eu tenho 2 vezes 1 nitrogênio, então eu tenho 2 nitrogênios. E agora eu tenho esse 2 vezes esse hidrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 3, então 2 vezes 3, 6 hidrogênios. A quantidade bateu. Então, eu digo que essa minha equação está balanceada. Tá bom? Então, é isso que a gente trabalha em balanceamento. A gente analisar a equação e saber se a quantidade de reagente é igual à do produto. Tá bom? Então, existem várias maneiras da gente balancear uma equação. A mais utilizada é o método de tentativa, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, nesse método de tentativa, existe uma regrinha, um macetezinho, que é bem interessante a gente ficar ligado. E que macetezinho é esse? É o macetezinho do macho. Macho. Que macete é esse? Por que não fêmea? Prestem atenção. Por que macho? M indica que a gente tem que observar primeiro numa equação os metais. A indica que depois dos metais, na equação a gente tem que analisar o quê? Os ametais. C indica que a gente tem que olhar na equação se tem carbono. E hidrogênio. E O, oxigênio. Então vejam, nesse macete, ele mostra pra gente uma forma de prioridade. Então, numa equação, quem primeiro eu vou observar? Primeiro a gente observa os metais, depois a gente observa os ametais, depois analisou, não tem nem mais metal, nem ametal, a gente vai olhar se tem carbono, depois se tiver hidrogênio e por fim o oxigênio, que a gente deixa por último para analisar, tá bom? Então, isso aqui é um macetezinho que é bem interessante vocês ficarem isso na mente, porque vai auxiliar bastante nos exercícios. Então, vamos agora praticar. Eu coloquei aqui 2 exemplos, 2 equações. Será que essa daqui está balanceada? Vamos analisar. Então, agora, vamos analisar essas 2 equações e saber se elas estão balanceadas. Saber se a quantidade dos reagentes vai ser igual à quantidade que eu tenho lá nos produtos. Então, vamos observar. Eu tenho Al, de alumínio, mais O2, reagiram e deu origem a 2Al2O3. De cara, gente, vocês estão percebendo que a quantidade de alumínio eu só tenho o quê? 1. Lá no meu produto eu tenho quanto? Tenho 4. Já sei que essa equação não está balanceada. E se a gente for observar o oxigênio, também não. Eu tenho 2 oxigênios nos reagentes e só tenho 3. Lembrando que o coeficiente multiplica a molécula toda. Então, eu tenho 6 oxigênio. Então, se a gente for usar a regrinha do macho, não é? Primeiro a gente vai olhar quem? Os metais. Alumínio é um metal, claro, não é? Então, vamos analisar e balancear primeiro ele. No meu produto, eu tenho quantos alumínios? 4. Então, qual vai ser o valor que eu vou colocar aqui na frente? Se é aqui na frente, então chamamos de coeficiente. Então, qual vai ser o coeficiente, o valor numérico, para deixar nos reagentes com 4?
porque nos meus produtos eu tenho 4 alumínios, então o coeficiente será 4. Então aqui eu já deixei nos reagentes com 4 alumínios. Agora vamos para o oxigênio, não tem nem mais a metal, pela regrinha, né? Vamos agora para oxigênio, que foi o que sobrou pra gente. Eu tenho 2 oxigênios. Eu disse a vocês que aqui eu tinha 6 oxigênio. Então, qual vai ser o coeficiente que eu vou colocar aqui na frente e deixar aqui com 6 oxigênio? Lembrando que o valor vai multiplicar com a atomicidade. Então, se eu colocar aqui 3, eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, aqui nos reagentes eu tenho 4 alumínio, 6 oxigênios. No meu produto, 4 alumínio e 6 oxigênio. Balanceei a minha equação pelo método de tentativa, utilizando o macetezinho do macho, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Apenas eu adicionei coeficientes. No balanceamento, a gente só pode adicionar coeficientes. Professora, eu posso tirar, apagar a atomicidade? Não, não pode. Isso aqui é fixo, tá? Eu posso modificar a atomicidade? Não. No balanceamento, nós só podemos adicionar coeficientes com o intuito, com a intenção de deixar a equação balanceada, tá certo? Então, essa outra equação aqui, uma equação maior, vamos analisar. Eu tenho H2S mais LiOH reagiram e deram origem a Li2S mais H2O. Se a gente for utilizar o macetezinho macho, primeiro a gente vai analisar quem? Metal. Quem é metal daqui? Lítio. Está na família 1A, não é? Então, vamos analisar o lítio. O lítio já de cara tá o quê? Não está igual, a quantidade não está batendo, não está balanceado. A balança não está equilibrada, está desequilibrada. E não pode, na química não podemos trabalhar com equação se não estiver balanceada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Adicionar coeficientes. Então, qual o coeficiente que eu devo utilizar para deixar a quantidade de lítio igual? Eu tenho aqui 2 lítios. Então, qual o coeficiente que eu vou colocar aqui para deixar a quantidade de lítio igual? 2, não é? Então, coloco 2. Lembrando que esse 2 vai multiplicar toda a minha molécula, não é assim? Então, se eu multiplicar aqui, eu vou ter quantos oxigênios? 2 oxigênios e 2 hidrogênios, não é? Então, aqui eu tenho 2 lítios, terei 2 oxigênios, 2 hidrogênios, mas eu vou somar com esse outro hidrogênio aqui, então eu tenho 4 e 1 enxofre. Então, o que é que eu vou fazer agora? Para deixar aqui a quantidade tudo igualzinho também. A quantidade de lítio já foi. Então, vamos mexer aqui, ó. Vamos colocar um coeficiente para deixar a quantidade igual. Então, qual o coeficiente que eu devo colocar aqui na frente da molécula da água, do H2O, para eu ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios? E aí? Se eu colocar o coeficiente 2, então eu multiplico 2 vezes 2, terei 4 hidrogênio. E 2 vezes 1 oxigênio, terei 2 oxigênio. Já tenho 2 lítio, 1 enxofre. Deixei a minha equação balanceada.
Então, esse é o método de tentativa. Então, prestem atenção, pratiquem bastante, tá? Porque balanceamento é fácil, é só a gente ir praticando e lembrar daquele macetezinho do macho. Primeiro a gente analisa quem? A gente olha primeiro quem for metal. Se não tiver, ou se eu já balanceei, a gente olha quem? O ametal. Se não tiver mais, a gente vai analisar quem? Se tiver carbono, depois hidrogênio e por fim o oxigênio, tá bom? Então espero que tenham gostado. Isso aqui é balanceamento. O intuito de balanceamento é deixar a quantidade dos reagentes igual à quantidade do produto. Como é que eu faço isso? Adicionando coeficientes, tá certo? Então, um abraço apertado virtual para vocês e até a próxima!